Fala galera, beleza? Eu sou o Jonathan do canal Johnny Dev e hoje eu resolvi trazer uma coisa interessante para vocês. Eu resolvi trazer uma aplicação da geometria analítica, mais precisamente o cálculo de retas para o mundo da automação. Bom, o que temos aqui? Todos nós sabemos que a nossa tela do computador tem uma resolução. Então, se você olhar aqui, passando o cursor, nós temos o eixo X e o eixo Y invertido. Ou seja, um plano cartesiano. Com isso, nós conseguimos aplicar a geometria analítica. O que eu tenho aqui, pessoal, a definição de dois pontos. Ou seja, eu passei dois pontos quaisquer aqui com o meu hover, que significa mexer o mouse, tá vendo? Eu coloco o ponto aqui, por exemplo, 300 e 500, os eixos. E o segundo ponto aqui embaixo, como vocês podem ver aqui, o segundo ponto aqui embaixo. Por definição, né? Por teorema, por axioma, dois pontos definem uma reta. E a partir desses dois pontos, dos meus dois eixos x e y, eu consigo calcular a equação reduzida dessa reta. Bom, mas vamos por partes, iniciando do começo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é capturar a resolução da tela, pelo menos a resolução do eixo y, ou seja, a altura. E com isso, eu posso utilizar esse método aqui, screen.primaryScreen.bounds.height. Se eu trocar o height por weighted, né, que é o W aqui, weighted, né, eu consigo o eixo x. Mas como eu quero somente a altura, para que eu vou trabalhar, eu guardei aqui. Ela vai ser uma variável do tipo inteiro, como vocês podem ver aqui no painel de variáveis. E agora eu vou definir um ponto qualquer. Eu posso colocar o número que eu quiser aqui no meu deslocamento XY da minha atividade hover, que é uma atividade do pacote clássico do iPad. Então, para você utilizar, tem que utilizar o clássico, digitar hover aqui e pegar o que está escrito em português, vai estar escrito rato, ou em inglês mouse, certo? Beleza? Peguei, defini meu ponto. O que eu fiz agora? Eu coloquei um delayzinho, né, para dar tempo do mouse no cursor ir até o ponto, para que eu possa capturar os pontos. Para isso, eu preciso criar um objeto do tipo point. Como vocês podem ver aqui, o nome dessa variável é point. Ela é do tipo system.drawing.point, tá certo? E a partir desse objeto, eu consigo capturar a posição XY do meu mouse. Para utilizar essa classe aqui, esse método cursor.position, eu preciso fazer uma importação. Essa importação é a... Deixa eu encontrar aqui. Aqui, system.windows.forms. Esse é o nome da importação que eu preciso para que eu consiga ter acesso ao método cursor. Cursor.position. Beleza. Guardei a minha variável, né? Guardei minha posição do meu objeto do tipo point. E agora eu criei duas variáveis. Essas variáveis são do tipo inteira. Tá vendo que vocês podem ver aqui o x1 e o y1, e simplesmente se eu der um point.x nessa variável x1, eu capturo o meu eixo x e o y a mesma coisa, point.y eu capturo o meu eixo y. Mas como eu digo, esse aqui é um plano cartesiano com o eixo y invertido. O que quer dizer? Que o x vai começar daqui do zero e até o final, mas o y, o zero começa lá de cima. Então, para eu capturar os dados corretamente, eu fiz a altura menos o ponto que ele capturou. Com isso eu vou ter o dado verdadeiro. Nesse caso aqui, eu acredito que essa resolução é 1080, né? Então vai ser 1080 menos o ponto que eu capturei. Beleza? Com isso eu só dei um log message. Aqui eu estou no meu segundo ponto. Eu posso até renomear para point 2 aqui. Vamos fazer isso. P2. Vai ser meu segundo ponto. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso até reutilizar aquele objeto do tipo point. Pegar o cursor position. E criar as variáveis x2 e y2 do tipo inteiro e capturar point x e point y dela. Assim, eu tenho dois pontos. E de acordo com o teorema, né, com o axioma Euclides, da geometria plana, dois pontos definem uma reta. Logo, tendo as coordenadas desses dois pontos, eu consigo calcular a equação reduzida dessa reta. Onde, para eu calcular a equação reduzida, que tem um formato, como vocês podem ver aqui no meu log message, né, eu até escrevi, y é igual a mx mais n, onde o m é o meu coeficiente angular, que é a tangente do ângulo da minha reta com o eixo x. Ele, como vocês podem lembrar lá das aulas de geometria, de trigonometria, a tangente é o meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente, mais meu n, que é o meu coeficiente linear, que nada mais é a intersecção da minha linha com o meu eixo y, tá certo? Então, eu fiz alguns cálculos aqui para definir qual será a minha função, né? Como calcular o meu coeficiente angular, como calcular o meu coeficiente linear, dados os meus sisteminha. Mas isso aqui é uma parte mais matemática da coisa. Se vocês quiserem, eu posso deixar na descrição do vídeo como é que foi feito esse cálculo. Vou tirar um print dessa tela que vocês podem acompanhar o raciocínio. Y1
a minha variável, né? Y1, x1 também é a minha variável. Mn, eu criei aqui essas duas variáveis, né? M de coeficiente angular e N de coeficiente linear, tá vendo? Ambas do tipo double. E aqui eu criei o meu método, né? Para capturar o M e o M. Como vocês podem ver, o meu coeficiente angular é dado pela divisão entre os termos y2 menos o y1 e x2 menos y1. E o meu coeficiente linear é dado pela subtração do meu y1 com o meu x1 multiplicando o y2 menos o y1 dividido por x2 menos x1. Eu cheguei nesses cálculos, nessa fórmula de Mn. Ele é dinâmico, então pode ser para qualquer dados dois pontos aleatórios na minha reta, na minha tela. Cheguei a partir da resolução desse sisteminha aqui. Ó. Primeiro 1, que é o meu ponto 1, e o 2 refere-se ao meu ponto 2, tá certo? Como vocês podem ver aqui, fazendo todos esses cálculos, a substituição do M, né? Isolei o N para que eu possa substituir aqui no meu segundo e tem aqui. Enfim, dando continuidade, tem o meu angular e o meu linear, logo eu já tenho a equação da minha reta. Para isso, pessoal, eu vou criar agora uma variável muito importante, uma variável fundamental para o meu método, tá certo? Essa variável, ela é do tipo func, tá certo? Que é system.func. Ela é um pouco abstrata de se explicar, mas aqui, como vocês podem ver na assinatura dela, ela recebe um int 32 e devolve um double, tá certo? Ou seja, vai ter dois parâmetros, um de entrada e um de saída. E aqui, no meu assign, onde eu passei no lado esquerdo, minha função, e no lado direito é o que essa função vai fazer. Como vocês podem ver, é uma função simples. Eu utilizo para definir a palavra reservada function, a minha entrada, eu defino o tipo da minha entrada, tá certo? Eu dou um nome qualquer, né? Minha variável no caso é h, como um int 32, já que lá na minha assinatura ele precisa que a entrada seja do tipo inteiro. E aqui, semelhante a uma função sem nome, ou uma lambda, ele já me dá a saída. A saída é a minha entrada menos o n, que é o coeficiente linear, dividido por m. Essa aqui é nada mais é do que a função reduzida da minha reta, passado para a programação, tá certo? O meu h, ele está equivalendo ao meu y, ou seja, essa é uma equação reduzida para resolver x, né, para capturar os pontos x, tá certo? Então, aqui eu passo o y para minha função, e ele me devolve o x do meu plano cartesiano. Aqui eu só fiz eu capturei, tá vendo? Todos os meus y que são válidos para a minha tela, minha resolução. Como é que eu fiz isso? Vamos supor que eu defini um ponto, coloquei meu cursor aqui, tá certo? E o meu outro ponto aqui. Então eu tenho uma reta mais ou menos assim, né? Vocês concordam que o coeficiente linear dela vai ser maior do que o y0, tá certo? Então, se eu pegar um valor de x negativo, logo o meu mouse, né, não vai aparecer, vai ficar tipo, subindo aqui, uma vez que, né, nós não temos pontos negativos no computador. Então, para isso, eu fiz um filtro capturando somente os y negativos de maneira dinâmica, com uma lambda, né, aqui. Então, eu peguei o enumerei para ponto range, que vai do meu... É como se fosse o range do Python, que vai do 0 até a quantidade de pixels da minha altura, que eu acredito que seja 1080. Então vai 0, 1, 2, 3, 4, 5 e realizei um filtro. Nesse meu filtro, eu passei x, que é o equivalente ao número daqui, e eu estou retornando aonde o resultado da minha equação reduzida para x foi maior ou igual a 0, ou seja, aonde o meu x dado um y seja maior ou igual a 0. Com isso eu vou conseguir ver o mouse mexendo aqui na tela. E transformei para um array. Agora eu fiz um loop, né, nos meus pontos. Eu capturei os primeiros 50 porque eu não queria que demorasse. Fiz um loop nos meus pontos e fiz um hover, tá vendo? No meu hover eu faço o quê? Tem aqui na minha posição do cursor o meu deslocamento x e o meu deslocamento y. No meu deslocamento y eu vou passar o meu... Vamos supor que o meu y aqui começou do 100, né? A partir do 100 o meu x já é uma saída positiva. Então 100, 101, 102 até o 150. Então eu vou passar o meu current item, né, ou seja, o meu número, mas levando em conta que ele é um plano cartesiano com o eixo y invertido, eu passo a minha altura subtraindo o meu current number, né, o meu ponto y. Aí ele vai começar de baixo para cima, vai ser, estou invertendo a reta do meu eixo y. E no meu deslocamento x, eu dou um cint, né, para, né, como vocês puderam ver, essa minha função ela retorna um double, mas aqui ele aceita um int. Então, converto para inteiro o resultado da minha equação reduzida para este
para esta reta. Eu vou rodar o robô, rodar o código para que vocês possam ver ele funcionando na tela. Para ser mais rápido, né, eu vou tirar 50 pontos, colocar 20 pontos só, aí vocês vão ver. Vamos rodar, ícone verde na tela, o robô começou a rodar. Pronto, ele arrastou o cursor para o primeiro ponto, capturou as informações desse ponto e arrastou o cursor para o segundo ponto, capturou as posições x, y desse ponto. Agora ele fez o cálculo da reta e como vocês podem ver, ó, ele está mexendo o meu cursor de acordo com a equação da reta que ele calculou. Parou o robô. Então, basicamente isso, pessoal. Vendo? Se ele continuasse, né? Se ele fosse até o finalzinho do eixo X, ele ia passar exatamente nos 2 pontos dados. Nesse caso aqui, voltando para o robô, coloquei alguns logs para nós vermos. Como vocês podem ver aqui, ó. Coloquei aqui os valores do meu X para o meu Y dado, tá vendo? Então, esse aqui são as posições do X. Meu coeficiente angular, 1/8, e o meu coeficiente linear, 405,5, tá certo? Então, eu também coloquei as coordenadas do eixo X que ele capturou, tá certo também? E é basicamente isso, pessoal. Eu quis trazer algo diferente, sabe? Algo que eu nunca vi por aí. E a aplicação da geometria analítica nos pontos da tela. Como isso pode ser utilizado? Como pode ser útil? Vamos supor que você está automatizando um sistema que não tenha seletores, né? Um sistema que você necessite de visão computacional. Bom, como nós sabemos, a visão computacional é falha. Existe, por exemplo, se você quiser clicar, vamos supor que no iPad, quisesse clicar aqui, ó, e vamos supor que fosse uma visão computacional, é impossível de saber, né? Ele não ia conseguir rever, né? Vamos supor que tivesse outro X aqui, ou simplesmente você colocasse um click image aqui e ele não clicasse de jeito nenhum. Você poderia fazer o cálculo, né? Pegando 2 referências e fazer com que o cursor, ele se mova através da reta dada que vai passar por cima deste ponto. Quando chegou aqui em cima, né, você faz um condicional para ele parar e dar um clique. Então você, né, dependendo aqui, eu poderia ir clicando, até chegou aqui. Enfim, depende muito do caso, do sistema, mas é mais uma curiosidade, né? Algo que tem bastante aplicação, não somente na automação, mas em muitas outras áreas, né? Que é você transformar a tela do seu computador em um plano cartesiano. Enfim, quis trazer essa aplicação, né, essa união de geometria, de matemática com a programação, para que vocês possam ver o poder que nós temos sobre o computador. Eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, um pouco mais excêntrico, um pouco mais abstrato em relação à programação, curta, comenta, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se para mais vídeos como este. No mais, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima, galera. Valeu!